Muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito que vai começar no dia 10 de outubro. Essa série de lives eu estou te ajudando a identificar estruturas, a analisar laudo do hemograma, a aprender a interpretar várias informações que são úteis para você aprender a liberar um laudo de forma segura e sem erro. Na Jornada do Laudo Sem Erro, que vai começar no dia 10 de outubro, faltam 13 dias para essa jornada. Você pode fazer a sua inscrição acessando o link que está na minha bio. As inscrições são totalmente online. O evento vai ser totalmente online, as inscrições são totalmente gratuitas. E aí lá eu vou te provar, vou te mostrar como é possível liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Vou te mostrar tudo que você tem que fazer para liberar um laudo de forma tranquila. Eu sou Alicia Gonçalves e o tema da live de hoje é o que relatar e o que não relatar no hemograma. Então a gente vai discutir vários pontos que são importantes na hora de liberar o hemograma. O que você tem que fazer ali para liberar um hemograma correto? Os pontos que não precisa você relatar, é desnecessário, e os pontos que são importantíssimos e fundamentais você relatar no hemograma. Boa noite para quem está chegando. Só reforçando o aviso. Faltam 13 dias para a Jornada do Laudo Sem Erro, que é um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Para fazer a sua inscrição é só acessar o link que está na minha bio. Mas vamos lá, o tema da live é o que relatar e o que não relatar no hemograma. Para contextualizar, para vocês entenderem melhor, vamos lembrar o que é que a gente relata no hemograma, o que eu estou falando de relatar, como assim, Lícia? Bom, o hemograma ele é um exame de avaliação, tanto quantitativa como qualitativa das células. Então a gente avalia o número de células e a gente avalia a morfologia das células. Boa noite, Tatiana, seja bem-vinda à nossa live. E aí, nessa análise morfológica, a gente faz uma observação na lâmina. Parte dessa análise morfológica, até que a automação consegue liberar. Você faz lá uma boa lâmina, faz a coleta, passa no equipamento, o equipamento vai dar alguns índices, principalmente achados quantitativos, achados numéricos. Depois disso, você vai, se necessário for, fazer análise de lâmina para avaliar a morfologia. Esse, se necessário for, eu falo, porque existem laboratórios que fazem essa adaptação. Tipo, que não lê todas as lâminas. E aí você pode ter os critérios de quando que você vai revisar a lâmina no microscópio. Então, existe essa opção. Beleza. Gente, pegar a nota. Fechou aqui. Boa noite. Ó, a mesma entrou aí. Então, aí o que acontece? Quando você vai fazer essa análise de lâmina lá no hemograma, você vai ver várias alterações, você vai ver várias análises, vai ver várias células. Aí você vai ver plaqueta, vai ver célula normal, você pode ver algumas células alteradas, algumas células discretamente alteradas, algumas células alteradas do ponto de vista morfológico. E essas células que vão estar alteradas ali, é comum que às vezes você fique na dúvida, pô, eu vi 2, 3 células, será que eu preciso colocar essa alteração? Será que existe um mínimo para eu poder relatar? Pô, mas será que essa alteração realmente ela precisa ir no laudo? Será que esse achado não já está aqui no ponto de vista quantitativo? Eu preciso realmente pôr esse laudo? Então, essa é uma dúvida que é muito comum quando a gente está fazendo essa análise de lâminas. E uma das coisas que eu chamo muita atenção, boa noite, Patrick, para você decidir se você vai reportar ou não na lâmina, que eu vou falar muito aqui, é sobre a interpretação. A interpretação do laudo vai fazer você ter noção do que você vai relatar ou não. O segredo, gente, é que a biomedicina, análises clínicas, que também é chamada de patologia clínica, ela estuda as doenças. Então, quando você vai liberar um laudo, você tem que pensar, qual seria essa doença? Esse achado aparece em qual doença? E aí você vai saber o que você vai poder relatar e o que você não vai relatar. Mas eu vou explicar tudo isso ao longo da nossa live de hoje. E é importante você lembrar as funções do hemograma. Por que o médico solicita o hemograma? O hemograma ele pode ser solicitado para um teste de screening, para um teste ali de diagnóstico inicial, o primeiro exame que é solicitado ali em muitos laboratórios para poder investigar um paciente, ou ele pode ser solicitado para acompanhamento e para controle. Então, para acompanhamento e controle, a escrita de laudo, um laudo ali faz muita diferença. Às vezes só o valor numérico não fala por si. Eu vou inclusive mostrar para vocês dados que a automação não mostra de jeito nenhum. Alguns achados e que por isso a revisão de lâmina é fundamental e escrever isso no laudo vai fazer toda a diferença, tá? E aí eu vou começar a ensinar você a decidir, como que você vai decidir o que você vai relatar e o que você não vai relatar.
Porque esse é um ponto importante aqui. Por mais que eu fale, olha, isso aqui você tem que relatar, quem decide se vai pôr no laudo é você. Então, se você estiver lá e falar assim, cara, eu não vou colocar isso aqui no meu laudo, eu acho necessário, tá tudo bem. A minha função aqui vai tentar te trazer ferramentas para você tomar uma decisão melhor. Pô, mas isso aqui eu vou realmente precisar colocar no laudo. Inclusive, eu vou trazer algumas legislações, algumas regras, algumas padronizações. Ao mostrar para vocês um livro que eu tenho que ensina como realmente escrever um audiomograma. Na verdade, esse livro não ensina tudo, ele ensina muito sobre interpretação. Ensina a escrever audiomograma. Eu nunca achei um livro que fale isso, não, como escrever um áudio, não. A não ser o meu e-book que eu fiz e que eu disponibilizo para os meus alunos que são do 10 anos de análises clínicas. Mas o processo é esse, é você aprender a identificar meios de, tomar uma decisão segura. Não, eu tô tranquila que isso aqui eu vou precisar relatar. E tá tudo bem você decidir não relatar, tá? Isso é a autonomia do profissional de laboratório, tá bom? Vamos lá. Bom, qual é o benefício de você, qual a maior vantagem que tem quando você faz essa decisão correta? Então, assim, alguns pontos são muito importantes essa questão aqui, gente. Quando eu falo de analisar, interpretar antes de escrever um laudo, escrever laudo com achado morfológico, que eu chamo muito essa atenção, que é obrigatório, mas também quando for necessário um achado numérico. Por que isso é tão importante? Porque você deixa as informações mais claras, você deixa o laudo mais conciso, você mostra o seu valor, você mostra que você realmente analisou aquela lâmina, que você realmente interpretou. Um laudo muito bem escrito como que eu posso falar? É o espelho do profissional de laboratório. Tem uma frase que eu sempre falo, que o hemograma, ele é o espelho das células do paciente, é o espelho do paciente. Então, o hemograma, quando a gente revela ali, quando a gente imprime e entrega para o paciente, é como se o paciente se olhasse no espelho, só que com a lente de aumento, que a gente analisa as células do paciente, a gente analisa as hemácias do paciente, os plaquetas, leucócitos. Então, é como se você olhasse no espelho e liberasse ali aquela imagem, aquela fotografia, aquela reflexão ali do espelho. Então, o hemograma é isso. E quando você escreve um laudo muito bem, além de você trazer o reflexo do paciente, é como eu brinco que o laudo ele tem que estar tão bem descrito que você lendo, você sabe como são as células. Você consegue imaginar como são as células. Eu gosto de escrever um laudo assim. Então, você bater o olho, você conhece o paciente e você conhece o analista. Você conhece quem escreveu. Você consegue ver a qualidade do profissional que analisou. Você sabe a competência dele. Então, às vezes, por que algumas pessoas não liberam laudo? Não libera laudo, não. Não coloca observação no laudo. Porque não tem capacidade para analisar as células. Não tem capacidade para analisar as estruturas. Não tem capacidade para escrever um laudo. Entendeu? Aí não, aqui a gente não coloca observação. Vocês acreditem ou não, existem laboratórios que não colocam observação no hemograma, em nenhum achado. Nem eritroblasto. Viu? Eritroblasto não bota, não. Então, assim, por que a pessoa não bota? Porque ela não tem capacidade para ler, para analisar a lâmina, para escrever um laudo. Esse é o segredo. Então, quando você escreve um laudo bem conciso, completo, com todas as informações, você sim consegue mostrar que você é um profissional diferente. Eu vou trazer um exemplo para vocês que aconteceu com um ex-aluno meu, o Raí. Então, ele me procurou esses dias e falou... Esses dias eu entrei na discussão aqui no Instagram, minha gente, porque eu acho que quero mais água e mais gelada a água. Obrigada. Ele falou assim, Lícia, olha, eu tô fui chamada a atenção no meu laboratório. Eu, como assim, mãe? Fui chamada a atenção. Um colega viu o exame dele e perguntou, falou, cara, como que você liberou esse exame aqui? Quem foi que liberou esse exame aqui e tal? Foi conhecer o Raí e falou, olha, Raí, eu gostei muito do seu laudo. O médico que pegou esse laudo, ele viu como as observações estavam bem escritas, e o Raí ele foi meu aluno, então ele escreve como eu falo, como eu ensino, que é escrever com uma riqueza de detalhes. E aí ele falou, Lícia, eu fui elogiado por ter escrito um laudo bem completo. O cara falou, quero conhecer o profissional que liberou esse laudo, o profissional que escreveu esse laudo. Ah, obrigada. E aí, analisando, e descobriu o Raí. Então, assim, um laudo bem escrito mostra o profissional. Mostra como o profissional é bom. E aí você consegue destacar, consegue, sabe, independente de você liberar um exame automatizado. O exame automatizado, ele consegue analisar várias coisas, é importantíssimo, é valioso,
diminui muito o tempo de processamento de amostra, melhora a qualidade, é excelente, tá? Ninguém que vai falar. Então, ainda é fundamental fazer uma análise de lâmina e escrever um laudo, tá? Mesmo que você tenha o melhor equipamento de hematologia ou que você tenha o pior equipamento de hematologia, tanto faz. Agora minha água tem gelinhos. Mas vamos lá. O que deve ser relatado? Chegar para vocês e falar o que deve ser realmente relatado. Bom, eu costumo lembrar 3 pontos que a gente deve relatar, tá? O primeiro são os achados mais graves no hemograma, tá? Lembrando, gente, vai ter a inscrição gratuita, você pode fazer essa inscrição gratuita na Jornada do Laudo Sem Erro, que é um evento totalmente online, que vai acontecer daqui a 13 dias, vai acontecer no dia 10 de outubro. Essas são 3 aulas na Jornada do Laudo Sem Erro, e as aulas elas ficam gravadas, você vai poder assistir. Uma sai no dia 10, outra sai no dia 12, outra sai no dia 14 de outubro. Então você vai poder assistir elas ao longo da semana, tá certo? Então para fazer a inscrição é só acessar o link que tá na minha bio e fazer sua inscrição na Jornada do Laudo Sem Erro, tá? Essa é uma live só de aquecimento da Jornada do Laudo Sem Erro. Então imagina como é que estão as aulas da Jornada do Laudo Sem Erro, tá? Bom, eu costumo lembrar. Então, o que você primeiro, o que você tem que relatar? Você tem que relatar as alterações que são mais graves. Quais são os achados que são mais graves? Então, você tem que lembrar as doenças hematológicas que são mais graves e que o hemograma que faz esse diagnóstico. Por exemplo, anemia falciforme é uma doença hematológica extremamente grave. Então, drepanócito, você viu hemácia em forma de foice, você tem que relatar. Porque esse é um achado importantíssimo para você levar uma das doenças mais graves que a gente tem, uma das anemias mais graves que a gente tem. Outro ponto, blastos. É obrigatório você relatar blastos. Por quê? Porque a presença de blastos leva ao possível diagnóstico de leucemia, que é uma das doenças oncohematológicas mais comuns nos pacientes e mais graves, né, no paciente. Então, assim, você tem que lembrar qual é a doença, quais são as doenças hematológicas. Então, lembra das anemias, leucemias, mielodisplasias, doenças mieloproliferativas de uma forma geral. Quais são os achados que a gente encontra nessas doenças? Ah, aí você vai listar todos esses achados. Então, toda vez que você achar um achado, encontrar lá, durante a revisão de lâmina, durante a hematoscopia, uma alteração que está ligada a uma doença hematológica, é um achado grave, você tem que relatar. Então, dentre esses, a gente tem hemácia em forma de foice, blastos, algumas alterações nos neutrófilos, por exemplo, cristais em neutrófilos, inclusões intraeletrocitárias em neutrófilo, como é o chamado cristal da morte, aquele cristal esverdeado. É importantíssimo para o diagnóstico do paciente. No meu canal no YouTube tem uma live maravilhosa sobre alterações morfológicas de neutrófilos, está bem completa, depois eu recomendo você assistir. Micro-organismos intracelulares, então tudo isso daí que é achado que é valioso, que é grave e que está relacionado a doenças hematológicas, você deve reportar no laudo. E não só reportar no laudo, também recomendo que você comunique ao médico, tá? Porque existem alguns achados que são críticos, então o paciente corre um risco de vida. E aí, nesse caso, além de escrever no laudo, você tem que realmente entrar em contato com o médico e avisar, olha, esse paciente aqui a gente está tendo uma alteração de lâmina, e aí você coloca qual é a alteração. Já me perguntaram assim, falaram, Alice, eu tenho que colocar a hipótese diagnóstica? Não, não tem que colocar, tá, gente? Não tem que colocar. Então, você coloca a alteração. Você não tem que colocar sugestivo de leucemia, sugestivo... Não, isso daí você não precisa pôr, não. Sua obrigação é analisar a lâmina e colocar as alterações das células. Agora, por exemplo, blasto promielocítico. Tem certeza que é um blasto promielocítico, libera na utilização blasto promielocítico, mas a gente recomenda, como é um achado crítico, você entrar em contato com o médico para reforçar essa informação. Olha, essa paciente aqui, a gente achou um blasto promielocítico, pode aparecer no caso de uma leucemia promielocítica, aí a gente recomenda, aí você pode até fazer essa sugestão na conversa, mas no laudo não é obrigatório. Tem algumas células que a gente não só relata, mas a gente conta. Inclusive, foi algumas dúvidas que surgiram na caixinha de pergunta hoje. Surgiram 2 perguntas para mim na caixinha hoje, quando eu falei sobre essas estruturas. A primeira dúvida foi sobre eritroblastos, se tinha que relatar ou se tinha que contar. E a segunda dúvida foi sobre linfócitos reativos, se tinha que ser contado ou se tinha que ser relatado. Bom, tanto eritroblasto como linfócito reativo, eles devem ser
contados e relatados. Blastos são células que a gente tem que contar. Como é que a gente faz com eritroblasto? Eritroblasto você não tem negócio de pensar não, tá, gente? Tipo assim, será que eu relato esse eritroblasto? Não. Boa noite, Maciel. Entrou aqui na live. Eritroblasto você não tem que pensar não. Você viu? Você vai contar o eritroblasto. Então, enquanto você estiver contando os leucócitos, você vai contando o eritroblasto à parte. E aí, na observação entra presença de... Aí você contou 20 eritroblastos? 20 eritroblastos durante a contagem de 100 células. A eritroblasto é muito fácil de escrever o laudo, porque é só contar. É mais difícil você identificar agora que eu tô vendo que eu tô com o brinco trocado aqui. Agora ajeitei, agora ficou igual. É muito fácil você ver eritroblasto. Você vê o eritroblasto, identificou que é eritroblasto, você conta e escreve no laudo. Presença de X eritroblastos. Então, existem algumas células que você vai ter que, além de contar, você vai ter que relatar na observação. Linfócito atípico é a mesma coisa. A recomendação para linfócito atípico é: conta as células, conta os linfócitos reativos ou ativos. Conta o linfócito reativo, coloca esse valor do linfócito reativo lá na contagem. Então, vai ter o linfócito normal, vai ter uma população de linfócito reativo. E embaixo você vai relatar. Então, tem alterações que, além de você contar, você vai relatar. Blastos da mesma forma, a gente recomenda você conta os blastos e depois você relata. Então, por isso que às vezes tem gente que fala assim: se é uma alteração numérica, não precisa relatar lá embaixo. Isso é uma grande mentira, é um exagero. É aquela coisa da hematologia que as pessoas colocam: toda vez que tiver isso, você faz aquilo. Não existe. Nem todo, nem sempre, nem nunca. Na hematologia não tem isso. Na saúde, na área da saúde já não tem. Na hematologia isso é muito mais forte. Então, não é porque é uma alteração numérica, eu não vou colocar. Coloca sim. Você contou blastos, reforça lá embaixo que você viu blastos. Você contou promielócito, você contou mielócito, reforça. Então, esses achados, alguns achados numéricos, são importantes você colocar. Por que eles são importantes? Porque eu já falei, estão ligados a uma doença hematológica. E o hemograma, ele começa a rastrear as doenças hematológicas. O hemograma é o espelho da doença hematológica, é o espelho das células. Ele mostra ali aquelas alterações, começa a dar o diagnóstico da doença hematológica. Então, é por isso que você vai ter que colocar os achados que estão relacionados a doenças hematológicas, tá? Lembrando vocês que façam as inscrições na Jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online, gratuito, que vai começar no dia 10 de outubro. Para fazer sua inscrição na jornada, é só acessar o link que está na minha bio. Vai começar no dia 10 de outubro. Lá na jornada eu vou ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Então, assim, é qualquer laudo, não é só hematologia, não é só bioquímica, não é só uranálise, é tudo. Tem aula de tudo lá. E uma dúvida que é muito comum quando eu falo sobre essa questão de relata, tem alterações que você vai contar, e além de contar, você vai ter que escrever no laudo. Uma dúvida que é muito comum, gente, é tipo: Lícia, mas existe um número mínimo para eu relatar? Por exemplo, hipocromia. Poxa, Lícia, mas existe um número mínimo? Tipo, eu contei 10 em massa hipocrômica, eu tenho que relatar? Existe essa dúvida. E, bom, sim, existe um número mínimo. Só que esse número mínimo não é regra. Não é que não seja regra, mas assim, vale muito do bom senso do analista durante a revisão de lâmina. Então, por mais que às vezes a pessoa fale assim: olha, se você observar 2 linfócitos reativos, você não precisa relatar no laudo. Pô, mas às vezes você pega 2 linfócitos super reativos num paciente que tem uma linfopenia, que já tem pouco linfócito, e os linfócitos que tem, eles são reativos, você não vai pôr, porque a regra que alguém inventou é que tem que ir acima de 2 que você coloca. O que eu faço e eu recomendo fazer e te deixo... Esse é um pulo do gato para você liberar um laudo seguro e sem erro. É um pulo do gato. Viu? Contou. Escreve no laudo e põe a porcentagem do que aquilo representa. Então, se você contou 2 linfócitos reativos de 20 linfócitos, você contou ali 10% de linfócito reativo. Correto? Então, escreve no laudo: presença de 10% de linfócito reativo. Você já viram uma frase que fala assim: contra números, não, contra fatos não há argumentos? Ou, tipo, os números nunca mentem? E é isso. Você contou 2%, você contou 10%, você põe lá no laudo. Então, esse é um jeito que você vai liberar. Eu vi, eu contei, eu coloquei aqui a porcentagem de forma segura e sem erro.
Agora, alguém pode questionar e falar, ah, eu acho desnecessário você colocar isso, eu acho que é redundante, eu acho que não precisa. Podem questionar por vários achômetros. E de achômetro tá cheio aí, mas não tem contra fatos, não há argumento. Você não contou 10% de célula? Contou 10%, colocou lá 10% de linfócito. Não estava errado. Não estava errado. E o laudo não tem que estar errado. E o laudo não tem que estar inseguro. Você tem que liberar sem medo. Então fez isso, você fez o que você tinha que fazer. Você fez o exame correto, seguro, sem erro. Então esse é o pulo do gato. Mas aí vocês falam, aí vem alguém, mas eu acho que tem que ter isso, mas eu acho não. Cheio de eu acho, peraí. O que as recomendações falam? Isso aqui é liberado? Então pronto, vou escrever um laudo assim. Existe uma recomendação, uma padronização que veio internacionalmente do ICLH e ICSH, que é a padronização em hematologia, stand-up em hematologia. E aí o Brasil padronizou, que é o do PNCQ. E lá, gente, eles padronizaram tudo. Quando deve ser relatado e como deve ser relatado. Tudo. Só que aí ele fala, hipocromia sobre essa questão do número mínimo para você relatar. Hipocromia, você vai contar hemácias em 10 campos, aí você vai fazer a proporção, se der acima de 10% de hemácias, aí você pode relatar hipocromia. Então ele bota uma regra que existe bem certinha ali. Então faz muito sentido. Você pode baixar essa norma do PNCQ, quando terminar a live você pode procurar. Padronização, recomendações de padronização, escrita de laudo em hematologia e tal do PNCQ. E você, nesse documento, ele ensina tudo isso, tá? Como escrever e o que escrever. Só que aí entra muito do bom senso do analista. Então, quando você está analisando uma lâmina, vai ter situações em que você percebe, mesmo que a hipocromia seja discreta, mas você percebe que você não precisa pôr no laudo. Você percebe que não tem alterações de hematócrito, não tem alteração de hemoglobina, não tem alteração de hemácia. Você percebe que o paciente não tem sintomas. Então, vale a pena pôr num laudo como esse? Eu acredito que não. Mas eu acredito, se você estiver lá na sua lâmina e você decide que naquele ponto ali você vai relatar e você vai colocar a porcentagem das células, como eu já falei, não está errado. Mas foi uma decisão sua, tá tudo bem. Então, a minha recomendação fortemente é essa. Então, já vai duas recomendações. A primeira é que tem muitas alterações que você vai ter que contar e reforçar a alteração no laudo, reforçar na observação. Então, já falei de linfócito reativo, de eritroblasto, de blasto, que você vai contar e vai reforçar embaixo, tá? Ficar atento aos achados que estão ligados a patologias. Então, por exemplo, cristal que aparece lá no citoplasma do neutrófilo. É um cristal que mesmo que apareça em um neutrófilo, pode ser um achado grave, porque está ligado chama até de cristal da morte. Então, por estar ligado a uma patologia, é o tipo de cristal que você vai ter que reportar no laudo, tá? É o tipo de cristal que vai ser fundamental, mesmo que seja em uma única célula. Hemácia em forma de foice. Poxa, o paciente está com hipocromia, o paciente está com hemácia, hemoglobina hematócrito diminuído, está com quadro de anemia. O paciente está com HCM, VCM diminuído, reticulócito aumentado. Aí eu vi uma hemácia em forma de foice. Eu vou colocar ou não vou colocar? Eu vou colocar. Eu colocaria. Por quê? Aí você põe raros, tá? Lembra de colocar o número. Contra números, não, fatos não há argumento. Então, colocar lá o número. 1% de hemácias em forma de foice. Não é errado, tá? Não é errado. Gente, pra quem tá entrando na live, só lembrando que eu vou fazer no dia 10 de outubro a Jornada do Laudo Sem Erro. É um evento totalmente online e gratuito. Nesse evento eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Faltam 10 dias, são 3 aulas. Tem uma aula na segunda, tem uma aula na quarta, tem uma aula na sexta. As 3 aulas a gente envia, elas ficam gravadas, você pode assistir as aulas depois, tá? Mas para fazer a inscrição é só acessar o link que tá na minha bio, entrar no grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo de WhatsApp para enviar os links, para enviar os materiais, vai ter exercício, vai ter mini atlas, vai ter vários resumos, mapa mental, análise de casos clínicos, a comunidade do evento, e a gente também vai fazer o sorteio de brindes exclusivos para quem tiver inscrito, para quem entrar lá na comunidade da Jornada do Laudo Sem Erro. Então, as inscrições é aqui, ó, nesse link aqui. Eu tô falando que o link tá aqui embaixo, o link tá na minha bio aqui em cima. Ah, tá. Parabéns por excelente trabalho que você está fazendo. Poxa, que massa, cara! O grupo de hematologia aqui.
Ah, muito obrigada. Eu também acompanho o trabalho de vocês. É excelente também. Muito obrigada pelo comentário. Vou até tirar print, gente, pra eu ficar olhando depois. Quando entra alguém assim, a gente fica super responsável. A gente tenta falar com muita responsabilidade e ter o reconhecimento de alguém que também é da área. É muito massa, gente. Então, muito, muito, muito obrigada. Gente, o meu esposo tá me lembrando de falar pra vocês compartilharem a live, tá? Então, compartilhem a live com os amigos pra entrarem mais gente aqui na nossa live. Mas vamos lá. Aí tem uma polêmica no ar, gente. Qual é a polêmica? Relata ou não relata o que os índices já falam. Então, eu falei muito aqui sobre hipocromia, sobre microcitose, eu falei muito aqui sobre isso, né? Play. E aí a gente entra assim, cara, relata ou não relata? Então tem gente que fala, olha, a hipocromia não é obrigatório relatar, porque se o HCM e o CHCM tiver diminuído, já fica claro que o paciente tem hipocromia. O VCM também não precisa, ou a microcitose também não precisa relatar, porque o VCM, se ele está diminuído, já vai mostrar que as imagens estão microcíticas. A mesma coisa com a macrocítica, porque o VCM vai estar aumentado, então já quer dizer que você tem uma macrocitose. Beleza. Então, assim, existe esse argumento, faz muito sentido? Faz. Então, vai do ponto de vista de você decidir segui-lo ou não. Segundo a recomendação do PNCQ, você tem que relatar. Ele não fala que não precisa relatar, ele fala que tem que relatar. Então, o PNCQ, que ele é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, eles recomendam que você relate hipocromia, microcitose, anisocitose, mesmo o RDW de aumentado não precisa relatar. Então, ele recomenda que você faça isso. Então, isso é um achado que você pode optar por relatar ou você pode optar por não relatar. Olha que bom, olha que massa. Então, se você deixar de fora, não está errado, porque o índice matimétrico ele tem que estar correto. Você tem que ter um controle de qualidade eficaz, você tem que estar com o índice matimétrico correto. Estando com o índice correto, aí a gente coloca aquele ponto. Então, o índice já falou como que a hemácia vai estar. Beleza. Lícia, e você? Agora me fala, te compromete aí, mulher. O que tu iria colocar? Bom, eu defendo que você tem que escrever o laudo completo. Então, eu gosto de escrever, eu ensino inclusive um método para os meus alunos, que é o método CTF, que é o método onde ele aprende a organizar a escrita de laudo, a identificar o que é o básico que você tem que colocar no laudo, como que escreve um laudo direitinho, ensina a técnica do CTF, que é de conteúdo hemoglobínico, tamanho e forma das hemácias. Então, eu defendo que você tem que relatar assim, sabe? Por quê? Por que eu defendo? Porque, gente, eu sou da escola antiga, eu gostava de escrever um laudo assim, gosto de escrever bonitinho, completo, de escrever bem as hemácias. Por mais que o hemograma tenha muitas informações, eu acho massa um hemograma bem detalhado, mostrar que eu fiz um estudo minucioso das hemácias, mostrar que eu fiz um estudo detalhista dos campos da microscopia, que eu estudei, que eu me preparei para aquilo. Então, eu gosto de colocar no laudo aquilo. Eu sempre comparo o laudo do hemograma com o laudo da tomografia computadorizada, da ressonância, desses exames de imagem, sabe? Exame de imagem que você faz, que quem libera, o biomédico pode liberar esse laudo, mas muitas vezes quem libera é o próprio médico. E o laudo, gente, vem uma página, eles descrevem detalhadamente o aspecto do rim. Né? Ele pega lá e mostra, o rim tem um tamanho, tem uma coloração, tem um contorno. Então eu acho tão massa esse laudo. Eu falo, cara, por que eu não posso também fazer do hemograma o meu exame de imagem das hemácias? E relatar como que as hemácias estão. Então é uma coisa que eu defendo. Agora, como eu já falei, gente, não tô aqui para dizer que é errado. Não é errado você não relatar. Então, existe o que é errado, existe o que é certo e existe o que eu acredito. E você pode acreditar, eu já falei que o analista ele tem essa liberdade de dizer o que ele vai relatar, o que ele não vai relatar. Então, não é errado. Então, não deixa de ser errado você de escrever, assim como não é errado você não escrever, tá? Existem sim alterações que são erradas, que aí a gente vai entrar agora no que você não pode deixar de fora do laudo. Aliás, a gente já falou que você não pode deixar de fora do laudo, porque são aquelas alterações mais importantes, tipo a vi blasto tem que botar, vi cristal tem que colocar, vi inclusão eritrocitária. Eu tenho uma lista aqui, vou falar logo, no eritrograma, por exemplo, de achados que a automação não conta. Eu tô aqui com um estudo, gente, que eu esqueci de comentar com vocês. Foi um estudo que foi realizado, deixa eu ver aqui quem fez, pelo Departamento de Estudos de Ciências Biomédicas da USP, tá? Dr. Ricardo Bandeira. Então, nesse estudo aqui, que foi publicado em 2014, na Revista de Saúde e Pesquisa, eu achei bem massa que ele trouxe um ponto aqui, que
a automação, ela reduziu em 65% a necessidade da gente analisar lâminas. Então, a gente já não analisa todas as lâminas, a gente não analisa 100% das lâminas. A gente analisa 35% das lâminas. Então, a automação reduziu 65% da necessidade de ler lâmina. Então, se você só tem que ler 35% da lâmina do seu laboratório, faça uma excelente leitura, faça uma boa leitura, faça uma análise completa, dê o seu melhor nessas lâminas que você vai ler. E quais são os achados que a automação não conta? Então, ela não vai contar policromasia, a automação não observa, poiquilocitose. Então, todas as alterações de forma, eu sempre lembro, alterações de forma tem que relatar. Poiquilocitose põe todas as formas que você viu, tá? Rouleau, tá? Que são aquelas hemácias que ficam empilhadinhas assim em formato de moeda. Inclusões intratrocitárias, como é o caso do Raul Joly, como é o caso do pontilhado basofílico, tá? E aí, quando a gente entra em poiquilocitose, gente, entra liptócito, acantócito, codócito, depanócito, tudo isso aí, a automação não vai contar. E também a gente tem o eritroblasto. A automação, ela pode contar eritroblasto como leucócito, porque vai ver uma célula com núcleo, e aí vai dar um número falsamente elevado de leucócito, uma leucocitose, tá? Então, aí são achados que você tem que relatar no laudo. Porque são valores que a automação não conta, que não tem achado numérico que mostre que tem poiquilocitose, por exemplo. Então, você tem que realmente analisar. Vamos falar no leucograma. Por exemplo, granulação tóxica é um achado que a automação não observa, que você só vê na análise de lâmina e, portanto, tem que entrar no laudo. Granulação tóxica é um achado importantíssimo. Plasmócitos ou linfócitos anormais. A gente tem os linfócitos reativos e a gente tem os linfócitos anormais. Inclusive, na aula 3 da jornada do laudo sem erro, é só sobre hematologia. Eu vou mostrar imagens de todas essas estruturas que eu estou falando aqui. Eu estou citando elas, mas lá eu vou mostrar imagem, como que elas são, como que elas aparecem, como que você escreve no laudo. Lá na jornada do laudo sem erro, na aula 3, tem tudo isso. Desvio à esquerda, por exemplo, aí a gente entra... Eita, Lícia, mas desvio à esquerda não é alteração numérica? Mas às vezes a automação pode não contar. Pode, dependendo do tipo que a gente tem. Tem uma automação que a gente chama de 3 parâmetros. Bom, ela pode acabar não contando ali aquele desvio à esquerda. Então, a análise de lâmina que vai mostrar uma bastocitose, ou a automalia de Pelrouet, por exemplo, que parece um bastãozinho no neutrófilo. Também tem uma live completa sobre Pelrouet no meu canal. Então, são achados como esses que a revisão de lâmina é fundamental e, por isso, a escrita do laudo é essencial. Colocar essas informações no laudo. Eu acho que foi a Elita que me mandou uma caixinha hoje falando sobre linfócitos reativos. Se tiver lá na live, me avisa para eu lembrar. Que aí eu já falei de linfócito reativo, mas eu posso falar de novo. Bom, vamos 2 pontos finais para a gente encerrar a nossa live de hoje. Eu vou falar o que você não precisa relatar, tá, gente? Quais são as alterações que não precisam relatar. Não precisa mesmo, não precisa, por final. Não precisa relatar células normais, tá? Não é obrigatório. Não precisa. Mas eu quero botar. Pois bota, criatura. Não tem problema não. Eu falo com meu filho. Criatura, cuidado. Bota, criatura. Não tem problema não. Eu colocava, né? Saía automaticamente no meu laudo. Hemácias, hemocistima com leucócitos, morfologicamente normais e plaquetas normais em morfologia. Saía automaticamente quando a gente não tinha alteração. Então, não é obrigatório, não precisa relatar, mas também não é pecado nenhum colocar. Então, não precisa. Tem uns achados que eu acho engraçado, tipo leucócitos sem alterações degenerativas, né? Às vezes a pessoa opta por esse ponto. Eu colocava leucócitos morfologicamente normais, mas não precisa. Outro ponto, alterações quantitativas. Então, leucocitose, eutrofilia, plaquetopenia, linfocitose, linfopenia, eosinofilia. Não é obrigatório colocar. Tá? Até a RDC, a RDC não. A recomendação do PNCQ ela não diz que é obrigatório colocar, então é uma opção você colocar ou não. Eu não colocaria, não. Hoje em dia, atualmente, eu não colocaria. Quanto eu colocaria? Uma leucocitose de 100 mil leucócitos eu colocaria. Sabe o que aconteceu comigo uma vez, gente? Contar essa história. Acho que eu não contei nenhuma história ainda. Às vezes eu lembro de contar a história, eu esqueço. Teve um caso, uma vez, que a gente recebeu lá no nosso laboratório, um paciente que o exame foi liberado, tipo, com 73 mil leucócitos. Só que a gente não colocou embaixo leucocitose. Vou já explicar por quê. E aí, quando o médico recebeu o exame, quando ele chegou lá para ler, ele achou estranho. Falou, cara, 73 mil leucócitos, mas não tem embaixo a observação avisando dessa leucocitose.
Será que essa leucocitose está correta mesmo? Será que foi erro de digitação? Então vejam só, por mais que a gente fale, a norma diz que a alteração quantitativa não precisa colocar no laudo, e eu acabei de falar que não precisa colocar, o médico esperava um laudo com essa alteração. Então esse é um ponto importante, você tem que entender o que o médico espera do laudo. Para ele é importante essa observação embaixo? Se for, aí você tem que pôr, né? O médico vai receber esse exame. Então, nesse caso, desse paciente, aí o estagiário de medicina foi lá no laboratório e falou com a gente, falou, olha, eu trabalhava numa clínica escola, gente. Então, em cima, era os consultórios de medicina, de todas as especialidades. A gente tinha reumato, tinha cardiologia, várias especialidades de medicina no primeiro andar e no térreo ficava o laboratório. Então, o médico não desceu para falar com a gente, mandou um estagiário para falar com a gente. E aí, o estagiário, quando chegou lá, assim, meio perdido, mas falou, olha, esse laudo aqui, a gente tem 73 mil leucócitos, só que não tem baixa observação, então a gente quer confirmar realmente se tinha 73 mil leucócitos nesse paciente. E adivinhem, não tinha 73 mil leucócitos no paciente. Eram 7.300 leucócitos. E algum bonito lá, quando foi digitar, digitou 73 mil leucócitos. Gente, eu falo algum bonito, porque nesse caso específico, no dia que esse exame foi liberado, porque sai o dia lá, eu não estava no laboratório, era um dia que eu não ficava no laboratório. Então eu sei que não fui eu, e tinha lá a assinatura, não fui eu que liberei esse exame. Só que eu estava no dia que foram questionar, então quando você faz parte da equipe, você é linha de frente ali, tá ligado? Então tipo, tá ligado é bem recifense, né? Então eu tava ali, eu tive que responder pela situação, por mais que a minha colega que assinou não estivesse lá no momento, e eu não estivesse no dia, eu estava lá com o uniforme do laboratório, eu estava lá no laboratório, então eu representava o laboratório. Então eu tive que ter firmeza e falar, olha, eu vou consultar aqui realmente nos resultados, no histórico, para avaliar o que aconteceu. E lá eu pesquisando, percebi que não teve 73 mil leucócitos, era 7.300 leucócitos e ocorreu um erro de digitação. Bom, o que eu fiz nessa situação específica, gente? Eu era recém-formada assim, sabe? Novinha. Eu tinha um rosto de bebê que vocês não têm noção, um rosto de neném, porque eu me formei com 20 anos de idade, eu era realmente uma neném. E aí eu tava lá no laboratório sozinha, com aquela cara assim, enfim. Aí, situação. Aí o que eu fiz? Falei, olha, foi um erro realmente do exame, mas pra gente poder liberar um novo laudo coerente, porque eu poderia só apagar um 0 e liberar o resultado. Tá aí, tem o resultado. Foi um erro, não. Falei, não. Vamos coletar uma nova amostra, vamos processar de novo, fazer uma nova contagem global e avaliar realmente se foi um erro que aconteceu aqui, o que foi que aconteceu realmente, porque eu vou contar de novo a global e vou liberar o laudo. Então foi isso que a gente fez na época, no dia. E aí realmente deu tipo 6 mil leucócitos na segunda contagem, a gente liberou um laudo rapidamente, assim, a gente processou a amostra bem rápido para entregar o resultado. E o paciente estava zangado, né? Teve que coletar de novo, aí a gente liberou o resultado para ele e realmente confirmou. Então, nesse tipo de situação, fica aí a dica. Eu prefiro, ao invés de você só apagar um 0 lá, coleta uma nova amostra, processa para ter certeza, para mostrar que você está compromissado em liberar um segundo laudo realmente correto. Foi um laudo com ele. Então, cuidado. Então, olha aí. Essa foi uma história que eu contei por quê? Porque o médico esperava uma leucocitose lá embaixo. Então, pode ser que o médico espere que você coloque uma leucocitose. Então, por mais que a gente fale aqui de dentro do laboratório, fechadinho, falar, não precisa relatar isso, o médico, às vezes, ele espera isso. Então, conversa com os médicos se eles realmente gostam quando tem isso, se faz diferença na interpretação dele. Pode ser que faça diferença. E aí, você precisa liberar. E como eu falo pela internet, pode ser que estejam pessoas que estão me ouvindo aqui. Não sei de onde vocês estão me ouvindo. Mas eu tô falando de Recife, em Pernambuco. Então, vai que você tá me falando do Piauí, ou vai que você tá... Porque eu sou piauiense. Ou vai que você tá me assistindo aqui de São Paulo. Então, lá no Sul, é outra população, tá? É outra epidemiologia. São outros corpos médicos ali, e eles têm outras regras de interpretação. E lá no Piauí pode ser outro. Então, assim, o Brasil é muito grande. Tô aqui falando na internet, então pode ter esses extremos. E aí você tem que conhecer a sua população. O que o médico utiliza para interpretar, tá? E algumas atitudes perigosas que eu já vi quando vem essa questão de o que relatar e o que não relatar. Então, já vi casos de não relatar nada. Então, uma colega minha falou, esses dias, inclusive, eu postei no Instagram, que uma aluna minha falou, olha, Lícia, aqui falaram que só quando o biomédico tem especialização em análise em hematologia que ele pode escrever laudo de hematologia.
Então, é mentira, não tem isso. Então, cuidado quando você chega num laboratório e a regra é que não analisa o hemograma, não analisa a lâmina e não relata nada. Muito cuidado. Segundo, sempre relatar tudo. Tive um colega que trabalhou comigo por anos e ele relatava tudo, escrevia o que não existia e o pior, ele escrevia um termo que ninguém usava. Então eu me lembro que linfócito reativo, ele escrevia uma parada lá tão maluca, ele colocava a característica do linfócito reativo, ao invés de colocar se era linfócito reativo ou não. E ele colocava umas características, ele era da biologia molecular, ele fazia mestrado em biologia molecular. Então ele colocava uns negócios que ninguém colocava. E aí é um pecado. Então fique atento às normas, né? Fique atento a como que tá no livro de hematologia. Não vai inventar coisa na sua cabeça, não. Então cuidado para não relatar tudo que você vê. Você viu uma coisinha, você já quer relatar num paciente que está tudo normal e se enche lá de coisa desnecessária. Então ser conciso, ser claro, ser direto, relacionado com a patologia e relatar da forma como todo mundo costuma relatar. Tudo bem, não faça... Você não é todo mundo, né? Palavra de mãe. Você não é todo mundo, não, mas relate como os livros relatam, como o controle de qualidade relata, como a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas de Hematologia, os centros de referência relatam, como é que os centros de referência escrevem com relação a hemácias, os grandes laboratórios. Então, relate como os melhores, não vai inventar em toda lâmina uma coisa diferente. Um erro muito grave também é não escrever o que é grave. Então, tem blastos lá na lâmina, é um achado gravíssimo, e você esquecer de colocar. É um achado gravíssimo. Gente, vamos encerrando a live de hoje. Eu não sei qual é o tema da live de amanhã. Vem no meu Instagram, por favor. Eu esqueci de olhar. Bom, faltam 13 dias para a jornada do Laudo Sem Erro, evento totalmente online e gratuito, onde eu vou te ensinar a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro. Para você se destacar, para você se tornar um profissional melhor, liberar um laudo completo, sabendo o que você vai relatar e o que você não vai relatar, o que você vai interpretar, e poder se destacar, se tornar um profissional de excelência. A jornada do Laudo Sem Erro começa no dia 10 de outubro e vai até o dia 14. 10, 12, 14. São 3 aulas. Tem aula de bioquímica, de hemácia, de análise. E tem material bônus. Vai ter o que mais? Tem sorteio de brindes. Tem a comunidade exclusiva do evento. Tem mapa mental e as aulas ficam gravadas, então você vai poder assistir, as aulas são online, então você vai receber o link da aula lá no grupo de WhatsApp, ela fica gravada para você assistir a aula. Então faça a sua inscrição acessando o link que está na minha bio agora, não deixa para depois não, agora. Interpretando parasitologia. Sério? Massa. A live de amanhã eu estarei aqui novamente às 8 horas da noite com a nossa terceira live de aquecimento. Essas lives, gente, é só aquecimento para a jornada do Laudo Sem Erro, então lá vai ter muito mais conteúdo. Essa é a sua live de aquecimento para a jornada do Laudo Sem Erro. E na live de amanhã a gente vai laudar e interpretar parasitologia. Como é que tá a parasitologia? Como é que você tá na parasitologia, hein? Me fala. Na live de amanhã a gente vai colocar algumas lâminas, a gente vai identificando as estruturas, escrevendo o laudo, tudo bonitinho. Eu vou explicar para você como identificar essas estruturas amanhã, às 8 horas da noite, viu? Boa noite para vocês, bom descanso e até a próxima. Amanhã, 8 horas da noite.